Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas ele penetra por outra porta, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que guarda a porta lhe abre e as ovelhas escutam a sua voz. As ovelhas que lhe pertencem, ele as chama, cada uma por seu nome, e as leva para fora. Quando ele as fez sair todas, caminha à frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, não só, mas fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não compreenderam o alcance do que ele dizia. Jesus prosseguiu: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Sairá e voltará e achará com que se alimentar. O ladrão só aparece para roubar, matar e levar à perdição. Eu vim para que os homens tenham a vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Isso, aplauda mesmo. E vamos nos sentando. E hoje, pela intercessão de São Vicente de Paulo, vamos desejar ardentemente essa santidade. Vamos cantar mais uma vez o Salmo. Assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus, desejando a santidade no coração. Mais uma vez. Assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Este é o relicário de São Vicente. Ele vem de Roma. E o relicário é feito em forma de coração, porque foi a grande força de Vicente de Paulo. E dentro desse coração é que estão as relíquias. Em primeiro lugar, uma gota do seu sangue. Veja que precioso, uma gota do seu sangue. E daí, fragmentos dos seus ossos. Como eu dizia no início da missa, parte do seu corpo e parte do seu sangue, deste corpo que um dia vai ressuscitar. Porque o Senhor já o encontrou no primeiro julgamento, logo depois da morte, e vai encontrá-lo quando ele vier para dizer a Vicente. E é preciso que ele diga isso a todos nós. Vicente, eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estava maltrapilho, sem roupa, e você me socorreu, me deu roupas. Eu estava hospitalizado, eu estava doente. Você foi me visitar na prisão e você foi me socorrer. E é certo que já no primeiro julgamento, Vicente respondeu para ele como está no Evangelho, mas certamente ele nem se ligou
ao que estava escrito no Evangelho naquele momento, porque a surpresa de estar face a face com Jesus, e Jesus dizer isso a ele: mas Senhor, quando é que eu fiz isso? Pelo Senhor. Jesus dizendo: todas as vezes que você me socorreu, num dos pobres, eu estava nele, era a mim que você estava atendendo. E em todos os pobres, que aqueles que você criou com a sociedade de São Vicente de Paulo, e aqueles todos que virão depois de ti, atendendo essa multidão de pobres e necessitados, de todos os gêneros, foi a mim que você atendeu. Portanto, entra na glória do teu Senhor. Gente, é preciso que nós também tenhamos este encontro com o Senhor, com esta palavra do Senhor. A sociedade de hoje, infelizmente, faz com que nós fechemos o coração. Até mesmo a agressão, a violência que a gente padece, até mesmo as mentiras, as imposturas de tanta gente que na verdade não é pobre, que acaba aproveitando-se da situação, faz com que a gente feche a mente e feche o coração. Mas o Senhor quer abrir os nossos corações e abrir também os nossos olhos. E essa é uma obra do Senhor. Se existe falsidade, se existe gente se aproveitando, há muita gente realmente necessitada. E nós não podemos, deixa eu dizer, nós não podemos fechar o coração e pedir que a sociedade de hoje feche o nosso coração a todos, e a gente acaba ficando de coração fechado, porque, infelizmente, na nossa época existem falsários, existem enganadores. Nós não podemos permitir que o nosso coração se feche. Hoje é um dia de graça, onde o Senhor está disposto a abrir os nossos corações. E deixa eu dizer, não existem formas melhores de a gente poder ajudar quem realmente precisa do que as formas organizadas. E uma forma organizada de ajuda direta, concreta, completa ao pobre, ao necessitado, é a Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu posso falar isso com conhecimento, porque papai, graças a Deus, foi vicentino a vida inteira. Foi ele quem fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo na nossa paróquia lá em São Paulo, na Cachoeirinha. E foi vicentino, depois que ele fundou, foi vicentino a vida inteira, de uma grande dedicação, Meu pai vivia, graças a Deus, para os pobres da conferência. A conferência é muito completa. A Sociedade de São Vicente de Paulo é muito completa. Ela não cuida apenas do lado material do pobre, não. Ela atende a pessoa inteira do pobre. E ela é profundamente evangelizadora pelo respeito, pelo amor, pelo carinho, pelo atendimento que ela tem ao pobre. Ela não leva simplesmente um cartão para depois a pessoa receber o necessário, não. Ela vai atender, o vicentino vai para atender aquela pessoa. A Sociedade de São Vicente de Paulo se espelha naquele evangelho, onde aquele doutor da lei chegou para Jesus dizendo: Senhor, qual é o primeiro e o maior mandamento? E Jesus disse: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas o segundo, disse Jesus, é semelhante a ele: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei viu que Jesus tinha toda a razão, mas quis ir além e perguntou: mas Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Daí você sabe que Jesus contou aquela parábola do homem que, descendo de Jerusalém para Jericó, era um caminho muito arriscado, caiu na mão de ladrões que acabaram com ele. Passaram vários por ali, inclusive um levita, um sacerdote.
Passaram, viram, se condoeram, mas foram além. E disse Jesus: mas um samaritano, portanto que não tinha nada a ver com ele, porque o samaritano era estrangeiro. E mais ainda, havia uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. Passando o samaritano, ele foi tocado de compaixão, foi tomado de compaixão por aquele seu irmão ali caído. Gente, o amor, a caridade, que é o próprio amor de Deus unido ao nosso amor humano. Caridade não é simplesmente fazer coisas para os outros. Não, a caridade é muito mais do que isso. A caridade é o próprio amor de Deus junto com o amor humano. É a feliz mistura do amor que é Deus, Deus é amor, com o amor humano que Deus mesmo colocou em nós. A mistura desses dois amores, amor divino e amor humano, resulta naquilo que a palavra de Deus chama de caridade, caris, em latim, que não é simplesmente fazer caridades, não, que é amar. Aquele samaritano explicou Jesus, ele ficou tomado de caridade. O amor de Deus e o amor humano se uniu nele, ele foi tomado de compaixão por aquele homem. Veja, o amor verdadeiro, o amor humano unido ao amor divino, ele ultrapassa até mesmo as rivalidades nacionais, porque era uma rivalidade nacional entre samaritanos e judeus. E aquele samaritano se aproxima, desce da sua montaria, veja bem, desceu da sua montaria, porque a caridade é assim, e ela precisa ser assim, ela precisa ser assim. A gente precisa descer do próprio pedestal, descer da própria posição, porque o amor se faz humilde, o amor se faz pobre, o amor se faz um com aquele que é atendido. Não adianta eu ficar lá em cima e socorrer lá embaixo o outro, não é isso. Não é isso, é preciso descer da própria montaria. Na parábola tudo tem sentido. Ele desceu da própria montaria, ele se abaixou, se pôs ali de joelhos ao lado daquele pobre. Ele se fez pobre com o pobre. Na verdade, o samaritano fez aquilo que São Vicente gostava de dizer, que os pobres são os nossos patrões. Verdade ou não é? É a expressão de São Vicente. Os pobres são os nossos patrões. O meu patrão é o pobre, dizia São Vicente. Naquela hora o meu patrão é ele. Eu sou o seu servidor, eu sou o operário e empregado dele, eu estou ali para servi-lo. Foi assim que fez o samaritano. Ele atendeu, ele socorreu as suas feridas, e bonito, ele foi completo como os vicentinos são. Ele derramou azeite e vinho em cima das suas feridas. E Santo Agostinho vai explicar essa passagem dizendo que é interessante, porque sempre se fazia ao contrário. Veja bem, o Evangelho diz, está lá no Evangelho de São Lucas, que ele derramou azeite e vinho sobre as feridas. Era sempre ao contrário. Se derramava antes o vinho, porque ele é ácido, como o nosso álcool, a nossa água oxigenada, para limpar a ferida. Às vezes, até mesmo com éter, arde, mas até mesmo com éter a gente limpa as feridas. Depois é que a gente põe uma pomada, alguma coisa suave como o azeite que era usado. Mas Jesus contou ao contrário, que em primeiro lugar o samaritano derramou azeite e depois o vinho. Era necessário o vinho para limpar aquelas feridas, mas antes derramou o azeite. E diz Santo Agostinho, esse azeite é o Espírito Santo. Em primeiro lugar foi derramado o Espírito Santo, e em seguida o vinho da salvação. Aquele pobre precisava das duas coisas, e é o que nós vemos hoje. É preciso levar o Espírito Santo a toda criatura, também ao pobre, e eu até diria principalmente ao pobre, porque ele está aberto, ele está necessitado. Não basta apenas atender às suas necessidades, não, a sua primeira necessidade é do Espírito Santo.
A sua primeira necessidade é receber o Espírito Santo. A primeira necessidade dele e dela é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aquela família atendida, aquele velhinho atendido, aquele doente do hospital, precisa em primeiro lugar do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, claro, ele precisa também do Evangelho da salvação. Ele precisa também do sangue redentor de Jesus. Porque não adianta dar de comer e de beber e dar roupas e bem-estar para o pobre e depois deixá-lo ir para o inferno. A conferência não é para isso. A conferência é justamente o Cristo pastor, como está no Evangelho de hoje, atendendo na totalidade aquele que é pobre, aquele que é necessitado. Foi isso que fez o samaritano. Depois ele o tomou no colo. E que beleza! É todo amor, é todo carinho, é todo acolhimento. Ele o pegou no colo, o levantou, o colocou na sua montaria. Porque o pobre precisa ser dignificado, ele é o nosso patrão. Ele precisa ser dignificado. Ele não pode ser tratado como o pobre, não. É tão bonito como chama o Padre Roberto os nossos irmãos de rua. Aqueles que eles atendem na rua, que muitas vezes, infelizmente, são sucata humana, são chamados irmão de rua. Realmente os pobres precisam ser dignificados, porque antes de tudo, eles são filhos de Deus. E segundo, eles são sacramento de Cristo. Porque Jesus disse claro: quem vos recebe, a mim recebe. Jesus disse: eu tive fome, tive sede, eu estava nu, eu estava na prisão, eu estava doente, vocês me atenderam. E quando foi perguntado: mas Senhor, quando é que fizemos? Toda vez que vocês fizeram isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Gente, nesse foi a mim que o fizeram, está claramente colocado: o pobre é o sacramento de Jesus. Isso é tão verdade que eu fiquei maravilhado. Claro que o papo é tudo, mas eu até fico pensando se João Paulo II, dos tempos dele de jovem, não foi da Conferência Vicentina. Se o pai dele não foi da Conferência Vicentina, porque os poloneses também são muito fervorosos quanto à conferência, porque surpreendeu ao mundo inteiro, porque até hoje, sempre, a indulgência se ganhava visitando um templo, uma catedral, uma basílica. Então era indo lá àquele templo, aquele lugar, aquela igreja, e lá fazendo as práticas devidas, rezando pelo Santo Padre, além de se confessar, comungar, se ganhava a indulgência. João Paulo II surpreendeu a todos, colocando algo a mais, que durante o Ano Santo, indo se visitar um pobre, um doente, um velhinho, um necessitado, se ganha a indulgência plenária, da mesma forma que se ganha a indulgência plenária lá na Basílica de São Pedro. Está aí a comprovação teológica de que o pobre é o sacramento de Jesus. Está ou não está? Está claro, o pobre é o sacramento de Jesus, tanto assim. E aí vocês que são da família vicentina, vocês estão com tudo, estão com a faca e o queijo. Toda vez que você vai visitar o pobre, você pode ganhar na pessoa do pobre a indulgência plenária. Não precisa ir à Catedral de Lorena, nem à Catedral da sua cidade, da sua diocese, nem ir à Basílica de São Pedro. Indo visitar um pobre, atender a um pobre, você está ganhando a indulgência plenária. E toda vez que você visitá-lo, claro, no amor, na caridade, estando na graça de Deus, é claro que o vicentino anda sempre na graça e só pode viver na graça. Ele não pode cuidar, ele não pode ter como seu patrão um pobre que é sacramento de Cristo vivendo no pecado. É evidente que o vicentino precisa viver constantemente na graça de Deus e nunca no pecado. Mas então, quando você vai ao pobre assim, na graça de Deus, e reza pelo Santo Padre, você está ganhando a indulgência plenária. Por quê? Porque o pobre é o sacramento de Cristo. É o que a gente faz, é o que o vicentino faz. Ele toma no colo
o pobre, e o levanta, e o coloca sobre a sua montaria. Esta é a missão do Vicentino, dignificar. E eu digo, não é só do Vicentino, mas é a nossa característica, a nossa obrigação de cristãos. Nós precisamos dignificar o pobre. Primeiro, porque o pobre é o nosso patrão. Segundo, porque o pobre é o próprio sacramento de Cristo. E mais, aquele samaritano pegou aquele homem e o levou para uma hospedaria. E explica Santo Agostinho, essa hospedaria é a igreja, é a própria igreja. Porque todos nós precisamos da igreja. O pobre precisa da igreja. O pobre precisa ir para a igreja. Ele é atendido, ele é socorrido. Nós não fazemos a caridade para depois levá-lo para a igreja. Não, mas na verdade é uma coisa só. Porque é um atendimento completo. O pobre precisa ir para a igreja para receber todo o restante. Não basta os primeiros socorros, como fez o samaritano. Depois ele foi ser atendido lá, naquela hospedaria. E lindo. Passado aquele tempo, o samaritano precisava continuar o seu caminho. Então ele vai até o dono da hospedaria e dá a ele 2 denários. E explica Santo Agostinho, esses 2 denários são a palavra de Deus e a Eucaristia, as quais o pobre tem o direito à palavra de Deus, o pobre tem o direito à Eucaristia, e ele precisa, é a sua maior necessidade. Então, o samaritano colocou ali nas mãos do dono da hospedaria as 2 moedas, os 2 denários, a Eucaristia, a palavra e a Eucaristia, e disse, preste atenção a isso: o quanto gastares a mais, na minha volta eu te pagarei. Está no Evangelho de São Lucas. O quanto gastares a mais, na minha volta eu te pagarei. Gente, que beleza! Se a gente exagerar no cuidado aos pobres, se a gente talvez até por engano for além, quem sabe cuidar mais dos pobres do que da família. Meu pai correu esse risco, e várias vezes mamãe dizia para ele: Sérgio, presta atenção, parece que você está cuidando mais dos seus pobres da Conferência Vicentina do que da família, do que de casa. Você tem mais tempo para eles do que para os seus filhos, você tem mais tempo para eles do que para a sua casa. A esposa precisa fazer justamente essa medição. Mamãe amava também os pobres. Mamãe só não era vicentina por causa da doença dela. Meu pai fazia pelos 2. Mas muitas vezes mamãe precisava chamar a atenção de meu pai a esse respeito. Se você exagerar, se você for além da medida, digo mais, se você se gastar na caridade, seja na conferência, seja em que for, se você se gastar a mais, o Senhor lhe dá uma certeza: na minha volta eu te pagarei. Eu digo sempre isso e quero repetir mais uma vez: eu faço questão de me gastar, e quero me gastar além da medida, e eu preciso me gastar, e preciso me gastar além da medida, e não tenho receio. E eu quero que você também, sabe, gente, porque nós ficamos medindo muito, medindo o próprio tempo, medindo a própria saúde, medindo o próprio cansaço. Não pode ser assim. O amor não tem medidas e não pode ter medidas. Digo mais, no amor não há medidas. Se a gente começa a colocar medidas, já está diminuindo o amor, já está retirando o amor. O amor não tem medidas. Sempre que eu falo isso, eu mostro a vela, porque a vela vai se gastando e não há como não se gastar. Está aí essa vela
já bem gastadinha, e está gastando, e vai gastar, Tenha certeza, se você se gastar além do necessário, se você der tudo aquilo que pode, e for além daquilo que você pode, se você for para aquilo que você não pode, mas que beleza, bem-aventurado você, porque Jesus já prometeu: na minha volta eu te pagarei, na minha volta eu te pagarei. Eu aspiro por isso, me gastar além da medida. Eu tive uma boa escola, eu tive o meu avô, pai do meu pai, eu tive o meu pai, graças a Deus, tive uma boa escola. Tenho outro pai, Dom Bosco, que se gastou literalmente. Dom Bosco, quando morreu, os salesianos ficaram preocupados e foram ao médico que cuidou dele nos últimos tempos, preocupados, e o médico disse a eles: vocês não se preocupem, porque todo filho se preocupa, né? Será que nós fizemos tudo pelo nosso pai? Ele morreu tão moço, relativamente. Dom Bosco morreu moço, ele poderia, forte como era, viver muito mais, mas o médico tranquilizou: não fiquem preocupados não. Dom Bosco não morreu de doença nenhuma, ele morreu porque ele havia gastado todas as suas energias. Ele não tinha mais energia, como a vela que se gastou todinha, não tem mais o que gastar. Eu tenho esses 3 pais: meu pai espiritual Dom Bosco, meu pai Sérgio, o meu avô Jorge, pai do meu pai, para aprender deles. Eu aspiro, gente, e quero que você aspire também, dar a mais, se gastar todinho e se gastar além da medida. Para quê? Para que o Senhor na volta pague você, para que o Senhor na sua volta pague você. Agora, quando as relíquias de São Vicente estiverem em São Paulo, lá na nossa paróquia, na Vila Nova Cachoeirinha, eu digo nossa paróquia porque foi lá que eu comecei com um menino. Aquela igreja hoje aumentada foi papai que construiu, graças a Deus. Quando as relíquias passaram pela nossa paróquia, porque lá é uma conferência muito fervorosa ainda hoje, o padre Agostinho, que é o pároco, contou esse fato que eu tenho contado várias vezes. Minhas irmãs estavam presentes. Vocês podem imaginar como elas se emocionaram, ouvindo agora não mais o irmão delas contando o fato, mas o padre da paróquia, quando as relíquias de São Vicente vieram àquela paróquia. Mamãe uma vez chamou a minha irmã, a Maria, a primeira das minhas irmãs, e muito séria, quando a minha mãe mandava a gente sentar para conversar, sai de baixo porque tinha coisa pesada. A minha mãe sentou com a Maria e disse: Maria, era assim que ela chamava, é muito doloroso, minha filha, mas eu preciso lhe dizer, porque eu preciso dizer isso para alguém, e é para você que eu quero dizer como minha filha. Para mim é certo, disse ela, seu pai tem uma outra mulher, e talvez tenha uma outra família. Você imagina o estado da minha irmã? Disse: mãe do céu, o que é isso? E a minha mãe com calma foi falando: olha, faz tempo que eu estou sondando essa situação, mas agora não tem mais outra explicação. E contou a minha mãe para a minha irmã: olha, seu pai, toda vez que começa a ameaçar chuva, ele pega a bicicleta e sai. E até faz questão que eu não veja. Quando eu vi, seu pai já saiu. Ele que sempre diz que eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar. E meu pai era assim mesmo. Ele sempre diz onde vai. É só começar a ameaçar chuva, seu pai escapa, pega a bicicleta
e vai embora. E só volta depois da chuva terminar. Eu sempre pergunto, Sérgio, onde é que você esteve? Ele vira e não dá nenhuma resposta. E minha filha, seu pai sempre diz onde ele vai. Sempre ele diz onde ele vai. Ele nunca fez segredo de nada, mas disso seu pai nunca me disse para onde ele vai. E eu pergunto, como eu pergunto sempre, onde é que você foi? Contou a minha mãe para ela, eu já apertei o seu pai. E disse direto para ele, olha Sérgio, eu acho que você tem uma outra mulher, uma outra família. Seu pai deu uma risadinha e não respondeu nada. Daí a cara da minha mãe da minha irmã foi para o chão. Mãe, seu pai deu uma risadinha e não respondeu nada. Daí foi a minha irmã que começou a sondar e ver a situação. E o duro, gente, é que a minha irmã viu que era exatamente desse jeito. Toda vez que ameaçava a chuva, o papai escapava, saía de bicicleta. Ele era muito alto, muito forte. Só voltava depois da chuva e não dizia para onde tinha ido de jeito nenhum. Os anos continuaram. Você imagina uma mãe e uma filha com essa tremenda interrogação que para você pareceu certeza, eu não sabia. Eu só fui saber depois da morte de meu pai e bem depois. E elas viveram isso entre elas. Papai teve um primeiro problema cardíaco, superou. No segundo infarto, papai faleceu. Já no enterro, havia pobres da conferência em quantidade. O enterro de papai foi um verdadeiro cortejo. Mas na missa de 7º dia, a igreja estava repleta. E você olhava assim, até pelos semblantes, eram pobres, que estavam ali. Os pobres atendidos pela conferência estavam em peso. Todos os anos a gente via aqueles pobres que vinham, por exemplo, na época de Natal, para receber a sua cesta, etc, e até faziam fila. Era uma quantidade igualzinho, se não mais, que estava ali na missa. No final, como sempre acontece, os cumprimentos na porta da igreja, as pessoas vinham, cumprimentavam minha mãe e diziam algumas coisas para ela. A minha mãe começou a chorar, mas um pranto tão prolongado e tão forte. Claro, todo mundo pensava que a minha mãe estava chorando, porque tanta gente cumprimentando e dizendo alguma coisa do meu pai. Aquilo, ela se comoveu, a emoção tomou conta dela. Mas depois que tudo passou, quando chegou em casa, ela confidenciou para minha irmã. Foi bom que ela confidenciou para minha irmã e disse: Maria, você não imagina o que aconteceu comigo, minha filha. Aí minha mãe caiu de novo no choro, né? Sabe o que os pobres da Conferência Vicentina vinham me falar? Dona Josefa, muito obrigado pelo seu Sérgio, porque foi ele que arrumou a minha casa, foi ele que fez o telhado da minha casa, porque o seu Sérgio vinha visitar lá a minha casa e via que havia goteiras, que chovia dentro. Então, enquanto o seu Sérgio não podia ter telhas e arrumar completamente, ele pegava zinco, ele pegava plástico e colocava. Mas quando ameaçava a chuva, seu Sérgio chegava de bicicleta para socorrer, para ver se realmente não estava. Você já entendeu tudo? Para ver se não estava chovendo, se não goteirava. E disse ela, depois seu Sérgio conseguiu telha, e ele mesmo, nos sábados, vinha lá e fez o telhado da minha casa. E a minha mãe disse para minha irmã Maria, não dava para contar as pessoas que vieram dizer que foi o seu pai que refez o telhado de muitas casas. Você imagina um abraço que mãe e filha se deram. E para mim foi uma tremenda lição quando a minha irmã me contou isso. Depois eu fui conferir com a minha mãe, dizer, mãe, é exatamente isso que a Maria me contou. Daí foi a minha mãe que deu uma risadinha
e não disse nada. Graças a Deus, a mão esquerda do meu pai não soube o que a direita fez. Mesmo quando a minha mãe apertou e jogou na cara dele: você só pode ter uma outra mulher, uma outra família. Nem diante dessa situação ele quis dizer que eram os pobres, os patrões dele, que ele atendia em todas aquelas ocasiões que ele saía correndinho de bicicleta. Vocês já viram que eu tenho um bom exemplo dentro de casa. É preciso que todos nós, e para mim, desculpe, eu seria muito sem vergonha se eu não fizesse. Eu seria muito sem vergonha se eu não fizesse. Eu e você precisamos ser canal da providência para muitos pobres. Porque é dando que se recebe. Nós não vamos receber se não dermos. A nossa sociedade anda tão sem amor e nós andamos debaixo de tantos problemas porque, infelizmente, a caridade, essa caridade bem entendida, que é a maravilhosa mistura do amor de Deus com o amor humano colocado em prática, infelizmente, vai desaparecendo da nossa sociedade. Hoje é o dia de pedir: São Vicente de Paulo, rogai por nós. São Vicente de Paulo, mudai o nosso coração. São Vicente de Paulo, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A gente pode dizer isso sem medo, gente, porque ele teve um coração semelhante ao de Jesus. Pedir que tenhamos um coração semelhante ao de Vicente de Paulo é pedir para ter um coração como o de Jesus, e é mais fácil para a gente, é mais próximo. Dá menos medo pedir um coração semelhante ao de Vicente de Paulo do que pedir um coração semelhante ao de Jesus. Mas de um jeito ou de outro, hoje é o dia de pedir. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Repete: São Vicente de Paulo, rogai por nós. São Vicente de Paulo. Isto, agora diga comigo: São Vicente de Paulo, mudai o meu coração, mudai o nosso coração, o coração da minha família. São Vicente de Paulo, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a minha mão esquerda não saiba o que a direita faz pelos pobres, e que a minha mão direita não saiba o que a esquerda fez pelos meus patrões, os pobres. Eles que são o sacramento de Jesus Cristo. Sim, os pobres são o sacramento de Cristo. Que a minha mão direita não saiba o que a outra fez por esses sacramentos de Cristo. Amém. Vamos ficando em pé. Tenhamos a certeza que com esse amor uma grande libertação vai chegar às nossas casas. Rezando hoje esta oração de libertação, a caridade, o amor já foi na frente, e o amor apaga multidão de pecados, e o amor limpa as nossas casas, o amor purifica as nossas casas. Faz comigo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, cobre-nos agora com teu sangue precioso. Liberta-nos, Senhor, de todos os ataques do maligno. Ele não tem poder nenhum sobre nós, porque estamos, Senhor, agora sob proteção do teu sangue. E nós declaramos aqui que o lugar do demônio é ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e em silêncio. Ele não tem nenhum direito de se manifestar, nem em nós, nem nos nossos, nem na nossa família, nem na nossa casa, nem nos nossos bens, em nada. Porque o lugar dele é ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e em silêncio. Levanta a sua mão direita em sinal da autoridade de Jesus que você assume agora. Nós te exorcizamos, quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica.
Em nome e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joirar como trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo, ordena-te a majestade de Cristo, o Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar a nossa humanidade, perdida por teu ódio, Satanás, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, edificou a sua igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque Ele permanecerá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que na sua humildade esmagou, desde o primeiro instante da sua conceição imaculada, a tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de oferecer-lhes o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja de Deus e de armar laços à sua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens. Dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste de tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Abaixa-te, Satanás, sob a mão poderosa de Deus. Treme e foge à invocação que fazemos do santo e temível nome de Jesus, a quem os infernos temem e a quem estão sujeitos as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e os serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que a vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da santa igreja, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis afastar das nossas casas, das nossas famílias, toda a presença e toda a ação maligna, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis afastar dos nossos trabalhos, dos nossos negócios, dos nossos afazeres, das nossas terras, toda a presença e toda a ação do mal, nós os pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Os nossos sacerdotes vão passar aspergindo a água benta, enquanto nós cantamos, proclamando a nossa fé. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te,
uma vez, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.